sejam bem-vindos a mais uma edição do Falar Informal. O tema do programa de hoje é violência doméstica, assunto que infelizmente ainda continua na ordem do dia, quer em Portugal, quer no mundo. De acordo com a Comissão para a Igualdade de Género, 8 mulheres e uma criança foram assassinadas em contexto de violência doméstica em Portugal no primeiro trimestre de 2022. Para nos ajudar a debater este tema, tenho hoje connosco, e agradeço desde já a presença, a doutora Hilda Afonso, diretora técnica da UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta, Teresa Queiroz, monitora de uma casa de emergência, e Joana Andreia Azevedo, assistente social. Doutora Hilda, comece por si e queria lhe perguntar como e porquê é que surgiu a UMAR? A UMAR é uma associação que nasceu em 1976, no pós-25 de Abril. É uma associação assumidamente feminista. E porquê é que nasceu? Para lutar pelos direitos das mulheres. Naquela época, a associação era formada principalmente por mulheres operárias e camponesas que lutavam pelos seus direitos em termos, de, por exemplo, de igualdade salarial. Também as questões eram uma época muito revolucionária. Já agora, até só para nos rirmos aqui um bocadinho, já que estamos a falar de coisas tão sérias e tão tristes, a UMAR chama-se agora União de Mulheres Alternativa e Resposta, mas quando foi fundada era a União de Mulheres Antifascistas e Revolucionárias, portanto, isto no pós-25 de Abril. E a luta destas mulheres era muitas vezes por um autocarro que passasse no bairro onde viviam para poderem ir trabalhar, uma creche para poderem deixar as crianças e poderem trabalhar, o terem, por exemplo, saneamento básico, água canalizada, eletricidade em casa e depois a questão dos direitos salariais. E foi assim que nós começámos também. Eu não, que na altura era muito pequenina e ainda não conhecia a UMAR, mas as minhas companheiras fundadoras da UMAR contam que foi nessa altura que se começaram a perceber também das questões da violência doméstica. Porque estas mulheres juntavam-se para lutar pelos seus direitos, por direitos que não havia forma de dizer que não eram reivindicações justas, não é? E muitas mulheres pediam umas às outras para vai-me chamar a casa, porque senão o meu marido não me deixa ir, ou chegavam a reuniões marcadas porque o marido não queria que elas fossem à reunião, porque eram controladas, e muitas vezes maridos que eles próprios participavam ativamente em partidos políticos e no pós-25 de Abril, que era tão revolucionário. No entanto, queriam prender as suas mulheres e impedi-las de terem voz e de poderem lutar pelos seus direitos. E é neste trabalho e depois também no trabalho posterior, na luta pelo direito ao aborto, pela despenalização, pela interrupção voluntária da gravidez, e é também depois neste contexto que também nos vamos apercebendo de toda esta problemática da violência doméstica e começamos a criar respostas e a tentar apoiar as mulheres de uma forma voluntária, ainda sem existirem respostas a nível estatal, sem existir uma resposta do Estado às vítimas de violência doméstica, portanto, sem financiamentos inicialmente. E como a UMAR fazia esta reivindicação, tem que existir respostas, como existem no resto da Europa, para as mulheres vítimas de violência doméstica, surge em 1999, surge a primeira legislação sobre a existência de respostas, é criada a legislação que a partir daí surgem as casas-abrigo e o primeiro edifício para casa-abrigo é entregue à UMAR, porque foi mesmo assim, são umas chatas, andam para aí a reclamar casas-abrigo e centros de atendimento, então aqui é uma casa-abrigo que ainda hoje existe e é gerida pela UMAR, que tem capacidade para 40 e não sei quantas pessoas. Agora já não existem casas-abrigo assim, são sempre mais pequenas, porque
porque o trabalho, a organização de um espaço onde estão 40 e não sei quantas pessoas, mulheres e crianças, não é? É muito difícil de gerir. E, portanto, agora as casas-abrigo têm menos capacidade, não é? Estão distribuídas por todo o país, têm menos capacidade, é mais fácil, para serem mais fáceis de gerir, mas e a nossa nem foi a primeira a abrir, porque aquilo era tão grande e foi preciso tanta obra, tanta adaptação, que abriu pelo menos uma, que eu acho que foi a do GAF de Viana do Castelo, antes da nossa, mas foi a primeira a ser entregue para ser gerida por uma instituição, não é? E não sei se já me perdi na minha resposta. Já me respondeu. Não, esta pergunta já está muito bem respondida e é de facto um trabalho muito importante que mulheres no passado fizeram por nós e que nós temos de continuar a fazer pelas nossas crianças e pelas nossas futuras mulheres. Exatamente. As mulheres não podem baixar os braços nunca. As mulheres e toda a gente, certo. Porque os nossos direitos não são garantidos. Nós conseguimos um direito, mas a qualquer momento eles podem nos ser retirados. E um exemplo para toda a gente são os direitos que já se tiveram no Código de Trabalho e nos contratos coletivos de trabalho e que, entretanto, as pessoas vão perdendo porque deixaram de lutar por eles, porque os deram como garantidos, não é? Exatamente, exatamente. Teresa, falo agora consigo e queria que nos esclarecesse um bocadinho do que é e de como funciona uma casa de emergência. Bem, uma casa de emergência, tal como o nome já o diz, será talvez talvez não, é mesmo a primeira linha, é o primeiro porto seguro da vítima de violência doméstica, porque a maior parte das vezes, quando não há vaga logo em casa-abrigo, é para a casa de emergência que a vítima é levada. O que é que nós tentamos logo transmitir à vítima? Segurança, muita segurança. Connosco está segura, nada lhe vai acontecer. Tentamos estabilizar emocionalmente. Claro que isso não é logo possível no primeiro dia, nem no segundo, mas não demora muito tempo. Não demora muito tempo até que se consiga alguma estabilidade emocional. Joana, falo agora consigo e queria lhe perguntar qual o impacto do serviço social no contexto de violência doméstica nas vítimas. Ok. O que eu quero dizer antes de mais é que quando alguém trabalha com violência doméstica tem de ter, além de uma licenciatura, sempre o curso técnico de apoio à vítima. E normalmente quem é licenciado em serviço social é assistente social e acumula o curso técnico de apoio à vítima para poder intervir nesta área. Essencialmente, o que é que nós fazemos com as vítimas? Primeiramente é proteger, colocá-las em segurança, ajudá-las aqui no processo de autonomização quando saem de uma casa-abrigo, casa de emergência, ou noutra fase, que é uma fase inicial, quando elas pretendem acabar um relacionamento abusivo e realmente aí pedem ajuda e algum apoio para que consigam deixar esta relação abusiva. O serviço social é importante, porquê? Porque é com estes conhecimentos que nós temos a nível de direitos sociais que nós conseguimos ajudá-las a dizer quais são os apoios que existem, como é que elas podem conseguir algum apoio junto ou da Segurança Social ou do IFP, e realmente existem muitos apoios nesta área. Existe o subsídio de reestruturação familiar que foi criado recentemente, que podemos pedir após alguém ter uma queixa de violência doméstica, e depois outros benefícios, como por exemplo a indemnização a vítimas, que se pode pedir o adiantamento ao Estado quando ela é violentada. Ou seja, o Serviço Social ajuda e tem um impacto positivo porque realmente requer um profissional, ele tem a capacidade de conseguir identificar quais os apoios sociais que existem para poder ajudar aqui uma vítima de violência doméstica. Certo. Doutora Hilda, regresso agora a si e pergunto-lhe quais as dificuldades que sente que o Mar tem atravessado nos últimos tempos? Nomeadamente, se quiser falar da relação do Covid, dos apoios. Sim, a UMAR tem sempre muitas dificuldades, como qualquer associação de mulheres. Não temos... as nossas respostas são financiadas pelo Estado, pela Europa, por programas internacionais, porque meios próprios a UMAR não tem. É uma associação pobrezinha, com as cotas das associadas, nem a renda da sede conseguimos pagar,
Portanto, esta questão financeira é algo que nos preocupa sempre e que estamos sempre a trabalhar no sentido de angariar algum dinheiro, alguns apoios, e felizmente temos conseguido esses apoios. Depois, em termos de atendimento a vítimas, durante o período do Covid foi muito complicado, tanto nos centros de atendimento como nas casas-abrigo. Por um lado, nas casas-abrigo, porque as pessoas habitam naquele espaço, não é? É ali a sua residência, é ali que comem, que dormem, e portanto havia toda a questão da prevenção e como é que entra uma pessoa que vem de fora, quanto tempo, quantos dias é que tem que estar em isolamento para depois integrar a casa-abrigo. Todas estas questões trouxeram aqui vários, e depois a questão também da vacinação, as casas-abrigo, ao contrário de outros estabelecimentos em que as pessoas são integradas, institucionalizadas. Exatamente, sim. Era isso que eu queria dizer, desculpe. Não tem problema. Tal como noutros equipamentos em que as pessoas são institucionalizadas, houve a preocupação de fazer a vacinação, de serem os primeiros a ser vacinados, tanto as equipas como os utentes e as utentes. Os e as utentes. Claro que nos lares da terceira idade, em primeiríssimo lugar, porque eram pessoas com um risco muito elevado, mas depois foram fazendo esse trabalho também noutros equipamentos em que as pessoas estão institucionalizadas. O que não aconteceu nas casas-abrigo. Nas casas-abrigo as pessoas tiveram direito à vacinação no momento em que tinham esse direito e não foram chamadas à medida que tinham esse direito e não houve a preocupação de ir lá e fazer essa vacinação às equipas e às utentes das casas-abrigo. Nem centro de atendimento. Tínhamos e temos outro problema. Por exemplo, nós agora no centro de atendimento no Porto, em que funciona o centro de atendimento para mulheres vítimas de violência doméstica. Funciona o atendimento para crianças e jovens vítimas de violência doméstica e funciona o atendimento para vítimas de violência sexual. Portanto, temos uma equipa muito alargada, felizmente, e que quando alguma não está, há outra que a vai substituir e conseguimos, mas porque temos uma equipa muito alargada, porque temos estas três respostas, porque no início, em isolamento, fez-se os atendimentos à distância e tivemos que nos preparar para todo esse processo de fazer os atendimentos à distância e de conseguir comunicar com as potenciais vítimas que precisariam da nossa ajuda, para saberem, fizemos-lo através das redes sociais, fizemos campanhas para dizer nós continuamos aqui, se precisarem de ajuda, peçam ajuda, todo esse trabalho para que as mulheres continuassem a pedir ajuda e não pensassem, porque estávamos em confinamento, não havia resposta. Havia, embora fosse à distância, só fazíamos atendimentos presenciais se fosse indispensável. Por exemplo, uma pessoa que não ouve bem tem que ser presencial, porque não conseguimos, através do Zoom, estar a fazer esse atendimento. Ou uma pessoa idosa que não tem acesso a telemóvel com videoconferência, nem a computador, nem nada disso, tem de ser presencial. Tirando isso, tentámos sempre fazer por videoconferência, por telefone, claro que não há atendimentos por mensagens escritas, nem por SMS, mas por telefone e por videoconferência tentámos, mas a distância também traz as suas dificuldades, porque esta relação que nós tentamos, esta empatia que nós precisamos de transmitir, esta segurança, é diferente quando estamos cara a cara presencialmente e quando estamos à distância. E a mesma coisa é diferente quando estamos sem máscara e quando estamos a fazer um atendimento as duas pessoas de máscara, não é? Porque não dá
para ver a expressão de uma e de outra não, é mais difícil, são desafios que se nos colocam, não é? E eu ia dizer que, mesmo agora, que já acabaram os confinamentos e que supostamente já estamos melhor, a nossa equipa conseguiu passar pelos pingos da chuva, ninguém teve Covid durante este tempo todo, e agora, porque temos mais atendimentos presenciais também, tentámos diminuir os atendimentos por videoconferência e começar a fazer os atendimentos presenciais. E estão todas uma semana está uma com Covid, na outra semana está outra, e isto começa a ser preocupante, porque nós tomamos todas as medidas que podemos de segurança. Aliás, continuamos a fazer atendimentos com máscara, não vamos para a sala de atendimento sem máscara, com os desinfetantes, com todos os cuidados, mas mesmo assim até pode nem ter sido no centro de atendimento, mas a equipa tem equipas com pessoas jovens, que têm crianças pequenas, que vão para a escola, vêm da escola, vêm com Covid, e portanto isto é um desafio para nós, conseguirmos manter uma equipa presente para dar este apoio. Não sei, Joana, como é que é na Cruz Vermelha de Matosinhos. Para nós tem sido um desafio muito grande. E estes últimos 2 anos também não foi nada fácil, não é? O tempo da pandemia foi complicado. Teresa, regressando a si, queria lhe perguntar o que é que uma vítima pode esperar quando aceita ser entregue numa casa-abrigo ou numa casa de emergência? Numa casa de emergência, uma vítima vai encontrar, que é isso que é importante que ela sinta, uma nova família, uma família segura. Portanto, que lhe vai ajudá-la, vai lhe transmitir bastante segurança e, através dos técnicos, encontrar uma saída para a situação dela, ou encaminhar para uma casa-abrigo, ou procurar saber se tem apoio, retaguarda familiar, de amigos. Isso tudo depois também depende um bocado do grau de perigo que apresenta o caso, não é? Mas, acima de tudo, ela vai encontrar ali segurança, estabilidade, bastante apoio e força para continuar, porque o primeiro passo está dado. E é sem dúvida o que mais precisam, é Exatamente. apoio e força. Joana, queria lhe perguntar, e tendo em conta que a habitação e o emprego são 2 dos maiores obstáculos para as vítimas se conseguirem autonomizar, como é que tem sido trabalhar neste panorama atual do nosso país? Tem sido muito complicado, porque uma vítima, normalmente, é ela que tem que sair de casa, é ela que tem que deixar, ela é violentada e depois, quase a última opção é sair de casa com os filhos, normalmente. Entretanto, ainda se consegue às vezes algumas medidas de afastamento e é determinado que é ele que tem que sair. Eu digo ele e ela porquê? Porque a maior parte das vítimas, 90%, são mulheres. Existe aqui 10% de homens, mas realmente é no feminino. Entretanto, tendo que sair de casa, ou têm retaguarda e vão para a casa de familiares, ou vão para uma estrutura, para uma resposta de emergência, ou casa-abrigo, ou tentam arrendar uma casa, comprar, o que seja. Sabemos que hoje em dia o ordenado mínimo não é suficiente para pagar rendas ou para pagar prestações, porque realmente é mesmo muito, muito complicado. Como é que nós temos feito? A Cruz Vermelha, pronto, em Matosinhos nós temos a Matosinhos Habite, que é a entidade que gera a habitação social. Fazemos pedidos à Matosinhos Habite de habitação, as vítimas de violência doméstica têm alguma prioridade sobre os restantes processos. Sabemos que no Porto é a Domus Social também que gera esta rede habitacional, também fazemos pedidos à Domus Social. Entretanto, também existe o protocolo do IRU com a SIG, a Comissão de Igualdade de Género, que realmente a vítima consegue fazer um pedido e muitas vezes vemos deferido esse pedido. Sabemos que muitas vezes não conseguimos, por exemplo, casa aqui no Porto, em Matosinhos, por exemplo, podemos conseguir em Guimarães ou Aveiro, mas é um novo recomeço. Ela tem que se deslocar, tem de refazer outra vez o projeto de vida dela e para as crianças também é muito complicado, porque têm que abandonar a escola onde estão, ir para uma nova escola e realmente a habitação é um problema. O emprego, não achamos que seja uma taxa de desemprego muito elevada, pelo menos que temos visto. Agora, percebemos que aquilo que se ganha, o ordenado, não é suficiente para fazer face às despesas de habitação. Certo. Doutora Ilha, uma última questão para si.
E queria que, dado a sua experiência, que já é vasta nesta área, que nos dissesse o que é que considera que falta fazer em Portugal relativamente a este problema, que é a violência doméstica. Em primeiro lugar, queria dizer que já foi feita muita coisa. Desde o ano 2000, que abriu a primeira casa-abrigo até agora, muita coisa mudou. O atendimento, o apoio que é prestado às vítimas, tanto a nível da lei, dos órgãos de polícia criminal, das respostas que existem, houve uma evolução em 20 anos gigante. Depois, tenho que dizer que também ainda falta fazer muita coisa. A questão da habitação, como falava a doutora Joana, é um problema muito grande para as vítimas. Apesar de na lei dizer que o agressor é que deve sair de casa, isto não está a ser aplicado. E isto é uma injustiça. É mais uma injustiça. Quer dizer, aquela mulher é vítima de crime, aquelas crianças são vítimas de um crime e são elas que têm de sair de casa. E isto tem de terminar, não faz sentido. Claro que é preciso encontrarmos respostas. A UMAR, por exemplo, tem um projeto piloto de 3 apartamentos cedidos pela Câmara de Gaia, que são os espaços lar, de liberdade, autonomia e recuperação. E nós tentamos encontrar soluções, nós, o Centro de Atendimento da Cruz Vermelha de Matosinhos e qualquer centro de atendimento, qualquer casa-abrigo neste país tenta procurar soluções e existem estas possibilidades de que falou a doutora Joana, mas é uma injustiça. Isto só deve acontecer, uma mulher só deve sair da sua casa, e a mulher e as suas crianças só devem sair da sua casa quando está em risco a sua vida naquele local. Quando estamos perante uma situação de um agressor que, se souber onde ela está, pode ir atrás dela e pode atacá-la. Só nessas situações. E mesmo nessas situações, a primeira coisa que devia acontecer era pôr aquele agressor em prisão preventiva, ela mantinha-se na sua habitação, avaliava-se a situação, se fosse condenado, ainda tinha os anos em que ele estivesse condenado na cadeia, para depois, mais tarde, sair com calma, ir para um sítio onde ele não soubesse dela, para não ir atrás dela, porque nós sabemos que há agressores que dizem vou matar e se souberem onde ela está, vão matá-la, nem que seja irem do Porto ao Algarve, não é? Para essas situações é preciso que ela saia e se ponha em segurança. Nas restantes situações não há motivo para tirar aquela vítima e as suas crianças de casa. É voltar a vitimizá-la, porque têm que abandonar tudo, muitas vezes o trabalho, as escolas das crianças, os adolescentes já com os seus namoraditos e as suas namoraditas e os seus amigos. Não chega o trauma que é para estas crianças e para estes jovens, a violência de que foram vítimas, porque mesmo quando o agressor não dirige a agressão às crianças diretamente, elas são vítimas dessa violência. E o trauma e as consequências são enormes e são para a vida toda. E já não chega a isso, ainda têm que fugir, ainda têm que ser eles a sair. E isto não faz qualquer sentido, porque a lei permite tirar o agressor. É preciso que se aplique a lei. E depois, em relação ao que é preciso fazer, esta é a primeira coisa, tirar os agressores. E depois é preciso apostar na prevenção. É preciso trabalhar com as crianças e com os jovens, porque as crianças e os jovens têm que saber que existem alternativas às relações violentas. Que não é necessário numa relação andarem a bater-se e a ver qual deles é que vence e qual é que ganha. Existem formas saudáveis das pessoas se relacionarem, mas para isso é preciso trabalhar com as crianças e jovens desde pequeninos, nas escolas, porque, como dizia a doutora Joana Azevedo, 90% das vítimas são mulheres. E são muitas. Portanto, há muitos agressores e há muitas crianças e jovens nas escolas por todo o país que estão a ser vítimas de violência doméstica e é preciso trabalhar com eles
para eles não reproduzirem estas relações, porque o que eles aprendem desde pequeninos é que as pessoas, quando se relacionam, relacionam-se a maltratar-se. E, por um lado, as meninas muitas vezes assumem um papel em que só reconhecem que estão a ser vítimas de violência doméstica. Se a violência for pior do que aquela que assistiram a mãe a sofrer, e muitos meninos acham que relacionar-se é fazer o tipo de coisas que viram fazer ao pai. Que é assim que são os relacionamentos. E nós temos que lhes mostrar que há formas saudáveis de se relacionarem. Isto não quer dizer que os filhos e as filhas dos agressores venham a ser vítimas ou venham a ser agressores, não é? Porque muitos rejeitam, assistem e dizem: eu não quero isto para mim. Não significa isso, mas é importante trabalhar, e a prevenção tem que ser sistemática e continuada. Não basta andar a fazer, ir a uma turma fazer uma ação de sensibilização, ir a outra turma fazer outra ação de sensibilização. Isto não vai mudar nada. Nós temos que trabalhar a sério nas escolas, desde o infantário, para mudarmos, provocarmos alguma mudança nas crianças e nos jovens, para termos adultos que se relacionem de forma saudável, para não continuarmos a ter este tipo de relacionamentos tóxicos. É de facto combater o problema antes dele mesmo existir. Exatamente, é a única forma de conseguirmos diminuir os números, senão vamos continuar sempre com estes números. Exato. A Teresa reforçou muito a questão da segurança e do apoio, que é, sem dúvida, o mais importante numa primeira fase e sempre para as vítimas. E queria lhe perguntar qual o impacto que se espera que uma casa de emergência tenha na vítima, no imediato, que a Teresa já falou da segurança, e na sua vida futura. Nós esperamos o impacto que nós queremos criar nas vítimas, nas mulheres que estão connosco. Queremos ser, de certa forma, motivadoras pela positiva, sempre. Portanto, de elas continuarem, continuarem com a vida delas, se possível voltar para casa um dia, quem sabe, não é? Não para o agressor, voltar para casa. Voltar para casa delas. E o impacto que nós sentimos é que tem sido positivo com as utentes, pelo menos com a experiência que eu tenho. Já vai fazer 10 anos que a Casa de Emergência da Cruz Vermelha existe. Já passaram por lá centenas de mulheres com as suas crianças, de várias nacionalidades, pode-se dizer, culturas completamente diferentes, e nós temos conseguido que elas se sintam em casa, uma boa casa, uma casa segura, que é isso que nós pretendemos. Doutora Joana, a última questão vai ser semelhante à da doutora Hilda, mas na perspectiva do serviço social, o que é que sente que ainda falta fazer e que Portugal poderia fazer relativamente à violência doméstica? Sim, eu vou falar aqui de uma forma muito geral. Eu não diria o que é que falta fazer, eu diria o que falta fazer melhor. Como a doutora Hilda diz, fazemos muito, agora temos que fazer melhor. E isto passa pelos técnicos. Nós temos que articular mais, nós temos que trabalhar mais em rede, temos que deixar de trabalhar tanto na nossa casinha e perceber o que é que está a acontecer à nossa volta. A nível de lei, ela está perfeita quase em Portugal, é verdade, tem que ser aplicada. Nós sabemos que são 48 horas para o juiz determinar uma medida de coação, ou seja, se isto fosse aplicado em 48 horas o problema ficava, não diria resolvido, mas pelo menos ficava salvaguardada a segurança da vítima. Entretanto, de um ponto de vista mais social, aquilo que eu percebo é que existem algumas problemáticas, algumas especificidades que estão esquecidas. Uma delas é a violência doméstica nos idosos. Tem existido um reporte, um aumento muito grande na violência dos idosos. Estamos a falar em que os agressores podem ser os filhos, por exemplo, violência económica, ou pode ser o marido ou a esposa, mas já numa fase mesmo muito avançada na vida, e depois não há respostas. Não há respostas porque uma situação destas chega a um centro de atendimento a vítimas e nós ficamos muito limitados na nossa atuação. Tratamos do processo do tribunal, fazemos isso tudo. Só que depois não temos como protegê-la. O encaminhamento, por exemplo, uma resposta de emergência para uma casa-abrigo é sempre muito complicado. Porquê? Porque estas casas não estão preparadas
para receber uma vítima com esta especificidade, porque além da violência doméstica, é uma pessoa idosa que pode não ter autonomia, pode tomar muita medicação, é preciso ter lá alguém para salvaguardar isto. É algo muito específico e o que realmente nós percebemos é que não há resposta para esta especificidade. É isto que eu acho que precisa realmente de ser melhorado. Quero agradecer novamente às nossas 3 convidadas, não só pela presença no nosso programa, mas também pelo trabalho que fazem nesta problemática tão séria e tão importante do nosso país. E em nome das nossas 3 convidadas também e de toda a equipa do programa, deixar um apelo para que nenhuma vítima, mulher, jovem ou criança, homem, alguma vez se cale em relação à violência doméstica, denuncie sempre, quer nos seus casos, quer em casos que conheça, porque falar é sempre a melhor opção e entre marido e mulher deve-se sempre meter a colher. Quanto a si, despeço-me por hoje. Voltamos para a semana com mais um Falar Informal. Obrigada.